Obrigado, Valentino. Obrigado a todos. Bom dia aí. Sejam todos bem-vindos para esse bate-papo. A gente fez uma apresentação anteriormente falando sobre o Train the Trainer do Design Sprint, dessa certificação CPDSC, só que foi em inglês e agora a gente está fazendo essa versão em português para alcançar mais pessoas, enfim, ajudar o pessoal aí que também está interessado em aplicar, né, e utilizar o Design Sprint e realizar workshops e ajudar as pessoas a se certificarem também nessa certificação. A gente fez aí a parceria com a CertiProf, através da Gespro, junto também com meu amigo Rafael Boldrini, que ajudou na elaboração desse conteúdo, e a gente criou, então, essa certificação junto com a CertiProf. Então, todo o material que a gente elaborou aqui, ele é a base já do workshop que eu já venho realizando aí nos últimos 2, 3 anos. Foi fruto aí de vários workshops que eu realizei. Então, esse material ele acabou se tornando essa base da certificação. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar hoje aqui sobre a certificação em si e apresentar também, dar uma passada, né, no conteúdo, naquilo que a gente pretende trazer com essa certificação, com esse workshop, ok? Então, vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre mim, sou Júnior Rodrigues, como a Valentina me apresentou. Eu tenho aí mais de 17 anos de experiência em conhecimento, em gestão, em consultorias, né? E não somente em conhecimento teórico, mas também prático, em gestão de projetos, em agilidade, aí nos últimos 8 anos, atuando com inovação, com desenvolvimento de soluções aí também, desde então, e a gente vem evoluindo e atuando em diversos tipos de empresas, diversos tipos de indústrias diferentes, então atuando aí desde educação, mineração, serviços, atuando na área de telecom, TTI, e atualmente eu estou como Head de Agilidade e Operações na iLab do Brasil, que é uma multinacional de qualidade de software, né? E é uma empresa que ela adquiriu, uma empresa que já existia aqui no Brasil, e aí firmando a presença dela aqui também, no nosso país, e está presente em mais 4 países além do Brasil, e faz parte de um grande grupo aí que investe em diversas outras empresas. Sou diretor executivo da GESP, Treinamento e Consultoria, que é por onde eu faço meus workshops e consultorias para as empresas também. É o trabalho aí que eu consigo realizar em paralelo. Inclusive, semana que vem, a gente vai ter a nossa primeira turma do workshop Design Sprint 2.0, já nos moldes aí da certificação, né, falando um pouquinho da certificação, e também incluindo aí a opção da pessoa poder se certificar após o nosso workshop. Sou professor da Escola Superior de Rede, dando aula lá também de agilidade, sou professor na pós-graduação da PUC Minas, na cadeira de escritório de projetos, dentro do curso de gestão de projetos. É uma área também que eu me especializei bastante nos últimos anos. Inclusive, tenho também o workshop Agile PMO, que foi o meu primeiro workshop, onde eu comecei a rodar aí, em diversas empresas também. E sou professor e coordenador do BBI de Chicago, dando aula na pós-graduação de transformação digital e inovação, na pós de gestão de produto, e agora, recentemente, essa semana, inclusive, foi a primeira semana de aula da nossa pós em gestão híbrida de projetos. Sou fundador e organizador do CONAGEL, que é o Congresso Nacional de Agilidade, que inclusive esse ano vai ter a sua 4ª edição, e sou também Head de Agilidade na Jornada Colaborativa, que é por onde a gente publica livros, a gente realiza eventos, tudo para transformar vidas através desse conteúdo que a gente disponibiliza e também através da doação de recursos que a gente arrecada nesses eventos, na venda de livros, para ajudar pessoas financeiramente também. E aqui são algumas das minhas certificações: PMP, Agile Scrum Master, Management 3.0, Disciplina de Agile, tenho do PMO-CP, tenho mestrado, né, em administração pela PUC do Rio de Janeiro, e além de outras formações, outras certificações. Falando um pouquinho sobre mim, quem quiser se conectar, entra aqui nesse QR Code, e aí podem acessar meus links aí e fazer conexão comigo, porque eu estou sempre disposto a trocar ideia e a colaborar. Enfim, aqui realmente faz parte do meu propósito compartilhar e ajudar pessoas, ok? E aí, o que a gente pensou, né? O que a gente estruturou dentro dessa certificação que a gente vai apresentar aqui para vocês, né? A ideia aqui, né, com esse conteúdo que foi desenvolvido e que vai servir de guia para que vocês possam também dar os workshops de vocês,
contribuir com entregas que agregam valor, então ajudar, né, os profissionais que aprenderem esse método e se certificarem a ajudar a organização a entregar cada vez mais valor, como decidir quais problemas resolver primeiro, né, priorizando aquilo que de fato é o mais importante na necessidade, de acordo com a necessidade do nosso cliente, do nosso usuário final, como produzir um grande número de soluções para qualquer problema, utilizando um processo criativo, ferramentas e técnicas de como criar e testar protótipos de produtos ou serviços em apenas 4 dias, porque é a versão 2.0 que a gente aplica, e a gente vai explicar um pouquinho mais para vocês, como testar, validar e iterar seu produto, seu protótipo, para que você consiga, então, a partir disso, obter um aprendizado e construir, de fato, uma solução que resolva uma dor específica do seu usuário, como tornar as melhores decisões, tomar as melhores decisões sob pressão do tempo, então é a gente otimizar o tempo para que a gente consiga dar esse tiro curto e conseguir atingir o nosso objetivo de fato, entregar valor, e dicas valiosas de como moderar e facilitar um sprint nas iniciativas que participam. E, na verdade, o objetivo, né, no final desse workshop que a gente faz, e é um workshop que a gente roda com muita mão na massa, executando, praticando ali ou praticamente todas as atividades do Design Sprint 2.0, é realmente fazer com que a pessoa saia dali sabendo como rodar um Design Sprint. Legal? E quem deve participar dessa certificação? Todas e todos que trabalham com inovação, desenvolvimento de produto ou criação de soluções inovadoras. Quando eu falo inovadoras, as pessoas muitas das vezes têm a falsa, né, ideia de que a gente está falando de algo que é tecnologicamente avançado, que requer montantes de dinheiro, ou que de repente vai ser algo super diferente daquilo que existe no mercado. Na verdade, inovação é você dar uma solução diferente para um mesmo problema que já existe, ou aplicar uma solução que já existe sob uma perspectiva diferente, sobre uma utilização diferente. Ou ainda, simplesmente você olhar para a dor do seu cliente e ser capaz de resolvê-la de uma forma diferente, de uma forma que não é habitual. E aí, falando para agilistas, entusiastas, curiosos que desejam conhecer esse método que é eficaz para obter resultados em menos de uma semana. E aí, o que a gente tem no Trainer Guide, né? Que é o conteúdo aí que vai guiar vocês, e a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Que vai guiar vocês para que vocês consigam, então, conduzir também o treinamento de vocês com seus alunos. Esse é um workshop prático, é mão na massa, então, na verdade, a gente propõe guiar vocês, ajudar vocês a realizar esse workshop simulando em 8 horas tudo aquilo que pode ou que vai ser realizado ali em 4 dias. E para que você consiga, então, para que a pessoa que participe desse workshop consiga aplicar imediatamente no trabalho e obter resultados tangíveis, né? Fazendo com que a gente, então, consiga acelerar cada vez mais esse processo de aprendizagem, reduzindo esse ciclo de aprendizado e inovação na sua organização. Então, a gente faz isso através de um workshop prático, que utiliza a equipe com diferentes backgrounds, então a gente não limita nenhum pré-requisito de conhecimento, e na verdade não há, né, não tem essa necessidade. A maioria dos exercícios utilizados no processo ensinados no livro Sprint, além dos exercícios novos criados para o Design Sprint 2.0. Então a gente traz tudo aquilo que está no método, ou quase todas as dinâmicas que estão no método, as principais, para que você consiga entender todo esse sequenciamento das atividades necessárias para que você consiga, de fato, realizar uma sessão de Design Sprint e alcançar o seu resultado. Tá? Então, como é que funciona? Qual é o conteúdo do nosso workshop? Como é que a gente roda esse workshop? E, de novo, a gente faz esse workshop em 8 horas. Podem ser 8 horas sequenciais, integrais, né, de um dia inteiro. A gente pode dividir em 3 dias, como, por exemplo, eu vou rodar semana que vem, fazendo 3 dias à noite, dividindo aí, então, essas 8 horas nesses 3 dias. E aí a gente coloca essa agenda aqui, sugerindo qual é o tempo necessário que a gente precisa gastar para cada uma dessas atividades ou etapas, né, dos tópicos de cada um dos módulos que a gente possui na nossa formação. Então, a gente tem ali uma horinha ali para a galera poder entrar, se aquecer, ter ali uma apresentação, se introduzir, né, ter uma breve introdução a respeito do tema, falando ali principalmente da questão da criatividade, da inovação, da importância disso para a organização, né, falando sobre Lean Thinking durante 15 minutinhos, depois Design Thinking mais 15 minutos, né, Lean Thinking a gente vai falar
como desenvolve esse mindset prático para que a inovação aconteça. Design Thinking, a gente falando um pouquinho sobre o processo, né, para gerar soluções para problemas complexos, é o processo criativo e, na verdade, é uma das bases do design sprint. O Lean Startup, onde a gente pretende, então, apresentar como ganhar tempo ao testar ideias de forma ágil e sem risco, uns 20 minutinhos para isso, e aí a gente começar a introduzir o design sprint propriamente dito. E aí a gente começando a apresentar o método Google, o método da AJ Smart, que é o Design Sprint 2.0, para inovar. E aí a gente faz um breve intervalo para que a gente consiga, então, dar sequência no nosso conteúdo, e aí a gente começa a aprofundar no conteúdo do Design Sprint propriamente dito, o que é Design Sprint, quando devo executar, quais os benefícios, quais os desafios e para quais cenários eles podem ser executados. Então, vejam que a gente vai gastar aqui 1 hora para a gente fazer essa introdução do Design Sprint. Por que a gente faz aquela outra introdução antes disso? Porque é extremamente importante para quem vai atuar, né, com a facilitação de Design Sprint, que entenda que isso não surgiu do nada e que isso aqui é um processo que ele vem para complementar, vem para ajudar no processo criativo, no processo de inovação, e não simplesmente é um método que foi criado da cabeça de alguém e sem ter nenhum tipo de base. Na verdade, ele bebe na fonte do Lean, bebe na fonte do Design Thinking para que a gente consiga, de fato, alcançar os resultados esperados. E aí a gente começa a entrar na prática, né? Aqui, a gente pretende, nessa fase inicial ainda, falar qual é a diferença para o Design Sprint 2.0 e o que a gente precisa considerar antes, de fato, da gente começar a realizar um Design Sprint. E aí a gente começa a apresentar o projeto. Qual é esse projeto? É um projeto que a gente bolou para que ele possa ser realizado ao longo dessa fase, dessas etapas aqui, até o término do nosso workshop, para que as pessoas possam colocar a mão na massa de fato. Então, a gente faz uma apresentação de qual é o projeto, aí a gente dá um intervalo, na verdade, esse intervalo aqui é de 1 hora, prevendo que seria um workshop de um dia inteiro. Então, tudo isso que a gente falou até aqui seria antes do almoço, a gente teria um intervalo de 1 hora para o almoço e, após isso, a gente começa a botar a mão na massa de fato. Agora, se você vai fazer um workshop à noite, como, por exemplo, eu vou fazer semana que vem, aí a divisão disso aqui vai ter que ser um pouquinho diferente. Então, essa proposta aqui ela é para um workshop de um dia inteiro, integral, tá? A gente, então, começa a realizar as atividades do dia 1, né, do dia 1 do Design Sprint 2.0, então mapear e entender como poderíamos, um mapa de etapas, né? Vejam que aqui do lado sempre está escrito dinâmica, quer dizer, significa que nesse momento aqui a gente vai botar a mão na massa, e aí em alguns momentos a gente vai fazer alguma explicação ou outra a respeito de algum tema. Depois a gente continua elaborando as soluções, então fazendo a demonstração relâmpago, anotações, ideias, a dinâmica do Crazy Eights, e aí depois até chegar ali no esboço da solução, que é a gente finalizando, como se estivesse finalizando o primeiro dia do Design Sprint. Tá? Partindo para o dia 2, é o momento em que a gente vai decidir priorizar. Então, a gente vai ter a dinâmica de votação, que é a decisão que cola, realização do fluxo de teste e construção do storyboard para que a gente consiga, então, sair já com uma base importante para conseguir prototipar. E aí a gente entra, então, no dia 3, que seria o dia 3 do Design Sprint, fazendo a prototipação propriamente dita, e aí entrando no dia 4, que é a validação daquilo que a gente prototipou. Tá? No final, então, a gente faz ali um fechamento, apresentando o roadmap, enfim. Tudo isso que a gente fez até aqui são atividades práticas. Então, vejam que tem bastante dinâmica, principalmente na segunda metade do workshop de um dia inteiro, né? Para que a gente consiga, então, primeiro, dar uma base conceitual e depois começar a botar a mão na massa de verdade. Tá? Aqui também está uma sugestão dessa agenda do workshop, né? Como eu acabei de mencionar agora há pouco. Então, nas 4 primeiras horas, falar sobre o conteúdo teórico, fazer ali uma apresentação do desafio, depois ir para o almoço, e depois, na parte da tarde, fazer toda a simulação com as atividades práticas ali até a gente finalizar e ter o nosso protótipo validado e finalizando a conclusão da nossa imersão. Ok, gente? E aí, falando um pouquinho da prova, né, de como é a prova de certificação, para que vocês entendam a importância de cada um dos temas.
Então, quando a gente fala aqui do módulo 1 de introdução, vejam aqui as divisões que a gente tem aqui ao lado, né? Que 5 a 7% das questões vão falar sobre a importância de um mindset para inovação, depois design thinking, lean em conexões, lean startup e MVP. Então, vejam que aonde a gente está dando mais importância aqui um pouquinho no conceito do MVP, né, falando de 6 a 8% das perguntas. Depois a gente começa a focar um pouco mais, né, do design sprint, que tem de 8 a 10% de questões, e onde surgiu o método ali com um pouquinho menos de importância. E quando devo executar, também bastante perguntas a respeito disso, a importância do protótipo, falando sobre o design sprint 2.0, e aí a gente dá uma importância maior, porque de fato é a base do nosso workshop, da nossa certificação. E aí depois entra nas fases do método, cada uma das etapas, variando ali de 6 a 8%, 7 a 9% das perguntas, tá? E é a parte de testes com o usuário de 4 a 6, e aí a fase final ali, que é só a conclusão, de 1 a 3%. Então, mais ou menos assim, é como está dividida a nossa prova de certificação, para que a gente possa orientar, então, o pessoal que vai estudar, que vai se preparar, para que eles possam, então, estudar focando naqueles pontos que são mais importantes, obviamente. Legal? Bom, e aí vamos falar um pouquinho do conteúdo, né? Eu quero passar aqui para vocês agora um breve resumo, né, de todo o conteúdo que a gente traz nesse material, que vai estar disponível para quem for realmente fazer o treinamento, e para que vocês consigam também passar isso para os alunos de vocês. Então, a gente sempre começa com essa provocação, e é uma provocação que eu gosto muito de fazer quando eu faço palestras também, que é: alguém já construiu um produto que nunca foi utilizado? Porque, para mim, e aí eu falo isso também porque durante muitos anos eu fui GP tradicional, né? Então, GPzão ali que focava na execução, né? E tinha o prazer de dizer, ó, pode mandar a demanda aí que eu mato nos peitos e eu vou entregar. E muitas das vezes, esse mindset, essa forma de levar os projetos focada prioritariamente no cumprimento do prazo, custo e escopo, sem se garantir de fato qual era o problema, qual é a dor que a gente estava querendo resolver, é exatamente o que a gente tenta trazer com né, o fomento do uso do design sprint, principalmente 2.0. E aí por isso que a gente fala bastante ali no início do workshop sobre a questão do mindset criativo, do design thinking, da importância da inovação, porque para a gente mostrar que não é somente a gente aplicar o método, né? E a gente vai aplicar o método para isso, obviamente, mas que a gente precisa ter a noção, a preocupação de que a gente precisa entender o porquê e para que a gente está realizando um projeto. Então, essa fase inicial, né, que a gente pode chamar de discovery, de inception, enfim, é onde você vai se aprofundar para que você saber de fato se há um problema, né, qual é esse problema, e alinhar a todos com relação a esse problema, para aí sim você começar a pensar na solução. E o normal que a gente vê por aí, principalmente quando a gente fala de uma visão que não está focada no cliente, né, no customer centricity, na centralidade do cliente, é justamente a gente ver muitas soluções sendo criadas, mas que, na verdade, ela não resolve uma dor de fato, né? Então, a gente vê que o mercado está cada vez mais competitivo, então não adianta simplesmente criar soluções, a gente tem que criar soluções eficazes e de forma ágil, a gente precisa entregar produtos de valor e usar métodos para que nos ajudem nesse processo, e aí a CertProf veio nos ajudar, né? Para que a gente pudesse, então, fomentar cada vez mais isso através dessa certificação. Então, a gente criou a CPDSC, né, a CertProf Design Sprint Certification, que endossa esses conhecimentos a respeito desse método, ampliando seu repertório e cinto de utilidade, como eu gosto muito de falar. Quem acompanha, quem já viu aí algumas palestras, né, algumas lives minhas, eu gosto muito de falar isso. Quanto mais você puder ter ferramentas e técnicas no seu cinto do Batman, né, você vai ser mais capaz de resolver os problemas da sua organização. E, na verdade, o Design Sprint vem como mais um método para te ajudar nesse processo. E aí o Design Sprint, então, ele foi criado inicialmente lá na Google Ventures, realizado em 5 dias, e depois ele evoluiu, né? Eu gosto de chamar de uma evolução, mas, na verdade, foi uma adaptação para o Design Sprint 2.0, reduzindo para 4 dias e alterando a ordem de algumas dinâmicas. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí o objetivo é que, no final das contas, qualquer pessoa que tenha contato com o método seja capaz de aplicá-lo para que consiga atingir um resultado tangível no final de 4 dias. Legal? E aí a problemática persiste, né? Que a gente começou a mencionar, porque muitas das vezes o grande X da questão nós temos um mindset criativo, e se a gente para pensar
naquilo que a gente vivenciou durante toda a nossa vida, todo o modelo social, educacional, organizacional, ele literalmente forma a gente, colocando a gente dentro de formas, não privilegiando esse mindset criativo que a gente precisa ter, para que a gente possa pensar no problema antes de pensar na solução. Isso porque a nossa sociedade ela foi moldada para trabalhar dentro de um processo industrial, serializado, que busca eficiência, e quanto mais rápido e melhor você apertar o parafuso, mais eficiente você vai ser e melhor a organização vai performar. Só que a eficiência ela não é efetiva, né? E aí vou ser aqui redundante, mas a eficiência ela não resolve todos os problemas sozinha. Da mesma forma que a eficácia também não. A gente precisa sim focar na eficácia, que é o que a gente busca fazer, utilizando uma abordagem assim, para que a gente realmente resolva o problema certo. Né? Só que também a eficácia sozinha não resolve. Você pode ser muito eficaz, tendo criado uma solução muito boa para um problema de forma correta, mas não desenvolver essa solução com eficiência. Então, o que a gente precisa buscar sempre é unir a eficácia com a eficiência para que a gente consiga entregar melhores resultados. Então, como eu disse, esse modelo educacional, ele literalmente coloca a gente dentro de formas que impedem que a gente desbloqueie o nosso potencial criativo. Crianças, né, com 5 anos, elas são capazes de, segundo pesquisas, de terem 200 ideias por hora. Quando chega na fase ali da adolescência, com 10 para 15 anos, essa capacidade cai para 50, e quando chega na fase adulta, cai para 5. Então, para a gente ver o quanto que a gente vai sendo tolhido, porque a gente vai sendo formado para que a gente possa reproduzir processos cada vez melhor. Quem é aprovado na escola é quem reproduz aquilo que o professor fala. Quem é aprovado na sociedade é quem reproduz o modelo que a sociedade diz que é legal. E quem é promovido dentro das organizações é aquele que reproduz os processos de forma mais eficiente possível. Legal? E aí, então, a gente precisa mudar esse mindset, a gente precisa ter um novo olhar, a gente precisa focar em elementos que façam com que, de fato, a gente resolva uma dor real e a gente crie soluções que resolvam essa dor real. E aí, o Design Thinking ele traz para a gente 3 pilares que são essenciais, que é a experimentação, a colaboração e a empatia. E aí eu acrescento, por minha conta, mais um pilar, né, que é a confiança. Para mim, esses aqui são os 4 pilares da agilidade como um todo, não somente do design thinking, enfim, porque a gente precisa ser capaz de experimentar, de testar. E aí a gestão tradicional, e aí quando eu falo gestão tradicional não é somente ligada a projetos, né, eu estou falando da gestão tradicional como todo, o modelo mindset de gestão rígido, né, de comando e controle, que não dá liberdade, não confia nas pessoas, ele inibe a experimentação, ele pune erros e inibe a experimentação. E aí acaba por matar a inovação, porque se você for punido por qualquer erro que você cometa, e aí, na verdade, eu não estou dizendo erro pelo erro, não estou dizendo erro na operação que pode colocar o futuro da organização em risco, eu não estou falando isso. Eu estou falando do erro que faz parte do processo de você criar uma solução de fato inovadora. Né? Então, quando você está buscando inovar, você precisa testar novas soluções, né? Testar melhorias. E se você não fizer isso, você não vai inovar. Só que durante esse processo você vai errar. E se você for punido por esse erro, como que você vai experimentar? Você vai acabar sendo inibido de experimentar. E aí você mata a inovação nas organizações. Colaboração, e aí isso a gente fala o tempo todo, que é essencial a gente trabalhar com perspectivas diferentes, que a gente traga diversas ideias, que a gente traga multifuncionalidade, multidisciplinaridade, que a gente traga a diversidade, que a gente faça com que, de fato, as ideias possam proliferar dentro de um time, dentro da organização, criando um ambiente onde as pessoas possam confiar umas nas outras, podendo se expressar, um ambiente de segurança psicológica e ter empatia, não somente com quem a gente trabalha, mas principalmente empatizar com a dor do cliente. Né? Se colocando na pele do cliente, para aí sim a gente conseguir entender qual é o problema que a gente quer resolver. Então, esse processo, né, iterativo e colaborativo, ele é essencial para que a gente consiga, de fato, entregar uma solução inovadora. Então, a gente está falando não simplesmente da gente sair, pensar, ter uma ideia e aí começar a planejar, ficar meses planejando, depois fazer o design dela, e depois desenvolver, e depois de 6 meses, 1 ano, a gente conseguir colocar essa solução no mercado. O quanto mais
iterativo no sentido de repetitivo, né, de cíclico. Eu tenho uma ideia, eu vou lá, valido o mais rápido possível com o meu cliente, e aí com isso eu estou promovendo a colaboração do cliente no meu processo, eu trazendo o cliente para o centro do meu processo, mas também colaborando uns com os outros para que a gente consiga pensar, a partir de várias ideias, ter uma ideia melhor. Inclusive, tem uma frase do Linus Pauling que ela fala, né, a melhor maneira de você ter uma boa ideia é ter diversas ideias, né? Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Química. E aí a gente precisa, de fato, né, contar com essa colaboração, com essas diversas ideias, para que a gente consiga, então, ter realmente um processo onde a gente consiga escolher a melhor solução para um dado problema. Mas isso só ocorre se a gente fizer isso através de um processo que é repetitivo, que a gente vai lá, valida com o cliente, obtém o feedback, aprende com esse feedback e é capaz de ajustar na nossa próxima entrega, enfim. E esse processo iterativo e colaborativo é que, de fato, vai fazer com que a gente consiga entregar resultados importantes de valor para o nosso cliente. E aí, por que a gente fala, né, dentro do nosso conteúdo aqui sobre Design Thinking, Lean e Agile? Porque, na verdade, somente combinando essas abordagens é que a gente consegue encontrar a efetividade. Porque o Design Thinking nos ajuda a descobrir um problema, explorar um problema, né? Explorar possibilidades. O Lean, e aí o Lean Startup principalmente, ele nos ajuda a direcionar para que a gente consiga construir a coisa certa, através desse processo de validação, através desse processo onde eu tenho uma ideia e tento validar essa hipótese o mais rápido possível com o meu cliente, através de um processo de um método como o Design Sprint ou como outros métodos, outras abordagens que existem no mercado. E aí o Lean me permite construir a coisa certa, porque a partir do momento que eu formulo uma hipótese e valido essa ideia com o meu cliente, eu estou direcionando a minha solução para, de fato, aquilo que ele precisa, né? E aí o Agile, né, o ágil, ele me ajuda a construir certas coisas. Então, o Lean, ele está muito focado com a eficácia e o ágil, ele está muito focado com a eficiência. E somente combinando essas abordagens é que eu consigo alcançar a efetividade, né? E aí a gente vê que eles acabam tendo muita similaridade, só que cada um com seu foco. Tanto que o ágil ele bebeu muito na fonte do Lean. E ambos estão ali focados em entregas rápidas, né? E aí, quando eu falo entregas rápidas, não é simplesmente entregar rápido algo que demoraria 6 meses, eu vou entregar em 6 dias. Não é somente isso. É ter entregas curtas, de entregas antecipadas de valor, para que eu consiga, de fato, validar essa ideia com o meu cliente, com o meu usuário final. Focar na entrega de produtos de valor, então algo que de fato resolva a dor do meu cliente, algo que seja importante para ele, valoroso para ele, valioso para ele, buscando a melhoria contínua. Então, a cada etapa, a cada entrega, a cada iteração, a cada repetição, eu vou melhorando cada vez mais o meu processo para que eu consiga ser cada vez mais efetivo naquilo que eu estou realizando, construindo com qualidade, porque eu preciso garantir que tudo aquilo que eu estou focando, que eu estou buscando desenvolver, desde o início eu já esteja trabalhando com qualidade, focando nessa entrega de valor, focando na dor do meu cliente, né, e se adaptando continuamente às mudanças que podem ocorrer ao longo desse processo. E principalmente no respeito às pessoas. Eu gosto muito de dizer que a agilidade ela é feita por, para, com e pelas pessoas. Então, se eu não tiver o respeito às pessoas dentro desse meu processo, saber que elas são capazes, saber que elas têm as suas ideias, que as suas ideias são válidas e que a gente precisa confiar nelas para que façam o melhor trabalho possível, o nosso trabalho não vai ser efetivo. E aí a gente traz isso aqui para a prática, né, exemplificando, demonstrando aqui nesse gráfico, que foi um gráfico criado pelo Gartner, muito feliz que eles foram na construção dessa imagem, onde a gente demonstra como esses 3 elementos se combinam. E muitas das vezes a gente acaba focando muito aqui, ó, né, nessa fase de execução, que é a entrega, que é o delivery, né, que é aquilo que eu falei, ó, mata no espeto aqui que eu vou entregar o projeto, mas acaba se esquecendo de focar aqui, ó, que é na parte de problem solving, na fase de resolução de problemas. Porque aqui é que mora, de fato, o problema, né? Aqui que, de fato, a gente precisa se aprofundar para que a gente, então, a partir de um processo empático com a dor do cliente, a gente comece a idear possíveis soluções e, a partir dessa ideação, a gente seja capaz de testá-la, né? Seja capaz de testar essa ideia que a gente teve
através de um processo experimentativo, utilizando ali o Lean Startup, a base do Lean Startup, da Startup Enxuta, onde eu vou construir uma mínima solução, né, um MVP, um mínimo produto viável, ou um protótipo até, se for o caso, e a partir dessa construção eu poder validar isso com o meu cliente, medir o resultado daquilo que eu validei e, com isso, eu ser capaz de aprender. E aí, aprendendo, eu tomando decisão se eu vou pivotar ou não naquela solução, né? Se eu vou mudar de direção ou não, ou se eu vou perseverar, com base naquilo que eu obtive de feedback do meu usuário. Para aí sim, a partir do momento que eu validar e falar, opa, isso aqui acho que faz sentido, eu consiga escalar a minha solução, consiga desenvolvê-la aí através do ágil ou até mesmo através do preditivo, conseguir desenvolver essa solução para colocá-la no mercado e fazer com que ela alcance cada vez mais clientes. Mas eu só faço isso a partir do momento que eu tenho uma certa certeza, uma maior certeza de que aquela solução de fato resolve a dor do meu cliente, do meu usuário final. E aí, quando a gente fala do Lean Startup, né, a gente está falando desse ciclo, né, que eu acabei de demonstrar para vocês. A partir de uma ideia eu construo, eu tenho ali um MVP, né, um mínimo do meu produto, eu meço o feedback, eu analiso os dados, eu aprendo, e aí, de fato, eu tenho, né, novamente uma ideia ou ajusto a minha ideia para construir novamente e vou rodar esse ciclo diversas vezes até eu conseguir realmente ter uma garantia maior de que o meu produto ele está de pé, ele para de pé. E aí esse ciclo, né, de aprendizagem aqui do Lean Startup, ele é essa volta completa que o meu MVP precisa dar para que eu consiga realmente ter um feedback efetivo a respeito dele. Então, o Lean Startup ele busca evitar desperdício de tempo, de custo, de recurso, enfim, em um produto para que a gente consiga, então, obter mais qualidade na entrega final. E o que é o MVP, então? Na verdade, ele, como o próprio termo já diz, mínimo produto viável. Então, eu tenho o mínimo necessário, né, o mínimo que eu posso construir, gastar em termos de esforço, de recursos, que seja viável, né, em termos financeiros, técnicos, para que eu consiga ter uma parte da solução do produto. Então, vejam que o produto é isso aqui tudo, mas que eu tenho uma parte da solução onde, a partir dessa parte, eu consiga validar a minha hipótese, a minha ideia com relação àquilo que eu estou pretendendo construir. E aí, com base nesse MVP, aí sim eu posso pensar em incrementando outros produtos. Mas tudo aquilo que eu construía, além do MVP, sem ter uma certeza, sem ter um feedback do meu cliente de que de fato é isso que ele precisa, eu vou estar desperdiçando tempo, desperdiçando recurso. Então, a ideia do MVP é justamente algo, né, que você consiga transmitir uma ideia, uma experiência completa do meu cliente, né, do início, onde ele se depara com a solução, até ele chegar no final dessa solução com o seu problema minimamente resolvido. Se eu não conseguir transmitir isso, eu não tenho um bom MVP. Agora, por outro lado, o Reid Hoffman, que é o fundador do LinkedIn, ele tem uma frase que fala o seguinte: se você não sentiu vergonha da sua primeira solução, né, do seu MVP, você gastou tempo demais nela, você fez alguma coisa errada. Então, assim, a gente tem que realmente fazer algo simplesmente com o propósito de validar a nossa ideia e não querer ter uma solução bonita, né? Algo que de fato seja já algo mais completo, ok? Então, passando aqui essa ideia da experiência completa, é como se a gente estivesse comparando aqui o cupcake com uma fatia de bolo, né? Aqui a gente pode ter os mesmos ingredientes, né, dos dois pedaços aqui, né, tanto do cupcake quanto da fatia, o mesmo sabor, só que a aparência, né, o visual, a embalagem, tudo aquilo que o cupcake consegue nos transmitir, passa uma experiência completa. Já uma fatia, né, então uma fatia, vamos pensar numa solução, num website. Se eu tivesse uma fatia de um website, eu conseguiria passar a experiência completa para o meu cliente? Não, porque eu estou simplesmente com uma fatia, um pedaço que não faz nada, não consegue ter uma jornada do início até o fim para o meu cliente. Então, a entrega de valor ela vem através do MVP para que a gente consiga diminuir ao máximo esse ciclo de feedback e aprender com o cliente para que aí sim a gente vá evoluindo com base nesse feedback e a gente consiga alcançar esse produto final, né? Então, esse processo que parte da ideia, formulando uma hipótese de que, legal, acho que uma solução, a tal solução, ela resolve essa dor que a gente identificou,
a gente faz, então, esse experimento, né? Testa isso com o nosso usuário, valida isso com o nosso usuário, e aí, com base no resultado desse experimento, a gente vai tomar uma decisão. Ou a gente pivota, quer dizer, eu vou criar uma outra solução, mas baseado na mesma hipótese, ou eu cancelo porque aquela minha hipótese ela é furada, o meu problema não existe, né? Não, isso veio da minha cabeça, ou então eu começo então a executar, então a perseverar naquela solução e desenvolver novas funcionalidades, né? Perseverando naquela solução, ou até mesmo depois de ter perseverado e ter recebido um feedback e o meu cliente dito, cara, tá bacana, tá satisfatório, acho que já tá aderente à minha necessidade. Eu aí já poder entregar essa solução de fato para o meu cliente. Legal? Legal. Então vejam quanta coisa eu falei até aqui, né? Para demonstrar a importância do mindset criativo, de que o design sprint ele não surgiu do nada e que ele bebe muito na fonte do design thinking, que a gente precisa entender o processo criativo, que a gente precisa se valer do mindset da experimentação, do Lean Startup, para que a gente consiga entregar, alcançar o resultado. Então, a gente vai agora falar um pouquinho do design sprint de fato para vocês, legal? E o que é o design sprint, então? Ele é a união de um método científico, porque ele é rigoroso, ele se baseia em hipóteses, ele é experimental. Então, ele vai testar, ele vai experimentar, ele não é definitivo. Ele se baseia no processo do design, no design thinking, no pensamento do criativo. Né? Design thinking é isso, é o pensamento do criativo, é a forma como a pessoa que trabalha com inovação e criatividade, ela parte de um problema para aí sim ela pensar numa solução. E esse processo do design thinking ele é centrado no usuário, ele está preocupado em resolver a dor do usuário, ele é criativo e ele usa um processo divergente e convergente. Por quê? Eu preciso divergir na identificação do problema, eu preciso divergir na identificação da melhor solução, eu preciso divergir até mesmo, se for o caso, no protótipo, para que eu consiga, através dessa divergência, tendo várias ideias, eu consiga convergir para a melhor ideia, para a melhor solução, para o melhor protótipo. E aí, bebendo muito na fonte do ágil, falando da melhoria contínua, de um processo que é colaborativo, que é adaptável, responsivo ao feedback que a gente recebe para que a gente consiga, então, ajustando, para que a gente consiga entregar mais resultados. Então, com base em diversas iterações rápidas e testes com o usuário, o design sprint, então, ele vem como um processo de experimentação e inovação para que a gente consiga validar uma ideia em apenas 5 dias. E isso nasceu lá dentro do Google, né, do Google Ventures especificamente, porque eles tinham uma dor no sentido de que eles recebiam um produto ou pensavam em investir numa solução, numa startup, e às vezes o processo de inception, de avaliação, demorava muito tempo, até eles terem certeza de que valia a pena investir naquilo ou não. Então, demorava às vezes até um mês ou mais para eles conseguirem ter essa ideia. Então, eles foram testando várias práticas até conseguirem chegar, então, nesse método de apenas 5 dias. Então, ele é um passo a passo prático para que a gente consiga desenvolver soluções, seja serviço, produto, ou até mesmo resolução de um problema qualquer, que bebe na fonte lá do design thinking e do ágil, como eu acabei de dizer. Então, como eu já antecipei, né, dei spoiler, o Jake Knapp, junto com seus amigos, eles criaram esse método através de diversos experimentos, né, para que eles pudessem, então, investir, ajudar a empresa a investir em startups promissoras. E aí, através desse livrinho que está aqui na tela, que foi popularizado aí, né, onde popularizou o método, foi lançado em 2017, e realmente fez com que cada vez mais empresas passassem a adotar, a usar essa abordagem. Legal? Então, a ideia era justamente para que a gente conseguisse encontrar um atalho, uma forma da gente conseguir validar a solução sem que a gente precisasse construir e lançar a nossa solução de fato, aprendendo através de um processo criativo e iterativo. E aí, quando que a gente pode utilizar, então, o design sprint? Existem algumas opções, né? Então, obviamente, a mais lógica é quando a gente vai criar um novo produto, né? Iniciar um novo projeto para criar um produto, uma solução, um serviço, enfim, para que a gente, então, defina qual é esse produto a partir de um problema e ajudar a criar uma visão compartilhada de todos com relação a esse produto. Também, quando a gente, justamente pelo que eu acabei de mencionar agora, né, no slide anterior, quando a gente não tem tempo para a gente poder fazer um processo mais demorado de avaliação, que a gente tem que injetar velocidade no nosso processo de definição, de tomada de decisão sobre aquilo que a gente vai desenvolver,
a gente também pode utilizar o Design Sprint. Um outro ponto também que é importante, uma outra possibilidade eu já tenho um produto, já estou desenvolvendo um produto, mas existe uma funcionalidade, existe um app com um tema que está relacionado àquele projeto, àquele produto, que não está claro para ninguém, que está um impasse, onde o time não consegue avançar. A gente pode rodar um Design Sprint para nos ajudar a aprofundar no entendimento com relação àquele tema, né, aquela funcionalidade, se aprofundando no porquê aquela funcionalidade é importante para que a gente consiga, então, após isso, avançar. Ou até mesmo, como resultado de uma sprint anterior, a gente pegar ideias que surgiram, mas que não foram aproveitadas, porque não era a ideia mais importante, a mais prioritária, e aí a gente pode rodar novas sprints para poder aproveitar essas descobertas que foram realizadas em sprints anteriores, ou a partir de dados, ou a partir até mesmo de pesquisas. Legal? E aí esse slide aqui é bacana porque a gente mostra aqui, né, na prática, né, visualmente, como que, de fato, o Design Sprint ele se inspira no Design Thinking. Né? A gente vê aqui nessas etapas aqui de baixo, todas as etapas do Design Thinking, que é entender o problema, definir qual é o problema, divergir sobre qual é a melhor solução, decidir, prototipar, e aí depois a gente validar essa solução com o nosso usuário final. O Design Sprint ele segue as mesmas etapas. Né? Então, ali no primeiro dia, a gente mapeia, né, definindo o alvo, começando pelo fim, questionando os especialistas. Depois a gente esboça uma solução, aperfeiçoando e ajustando. A gente depois, no quarto dia, no terceiro dia, a gente... Está escrito quarta-feira aqui, me confundiu. Terceiro dia, a gente está falando aqui de decidir qual é a solução e, a partir disso, a gente criar um storyboard para servir de base para o nosso protótipo e aí, de fato, executar esse protótipo para, no quinto dia, a gente poder testar e aprender com base nesse feedback que o usuário vai nos dar. Então, vejam que o Design Sprint ele é realmente uma representação fiel das etapas que vem lá do Design Thinking. E, como eu disse, né, o objetivo do Design Sprint é justamente encurtar esse ciclo de feedback. Ao invés da gente idear, construir, lançar o produto de fato no mercado, para depois a gente aprender, a gente então já parte da ideação direto para o aprendizado através de uma entrega antecipada de valor, para que a gente possa obter o feedback do usuário por meio de protótipos. E aí o protótipo é o principal elemento, o principal resultado do Design Sprint, que é o que a gente vai falar aqui. Então, fazendo uma breve comparação entre protótipo, MVP e produto, pensando no produto como um todo, que seria o nosso backlog completo do nosso produto, vejam que a gente gastaria muito dinheiro e muito tempo para que a gente conseguisse entregar tudo aquilo que a gente acredita que seria importante ter no nosso produto. O MVP ele já seria uma representação real, né, com funcionalidades reais, do nosso produto, sendo que ele vai usar o quê? O mínimo viável daquele produto para poder passar a experiência completa para o nosso usuário e poder validar com ele a nossa ideia. Então, a gente vai gastar muito menos dinheiro e muito menos tempo para poder realizar esse MVP. Só que o Design Sprint ele vem justamente para, através do protótipo, a gente validar uma ideia sem, de fato, construir nenhuma funcionalidade, através de uma simulação da nossa solução, né, com a construção de um protótipo, que ele não tem funcionalidades reais. Então, por isso, o tempo gasto para desenvolver um protótipo é muito menor do que desenvolver um MVP. Né? E aí a gente, inclusive, no Design Sprint, a gente investe um dia somente para poder construir esse protótipo. E aí é importante a gente reforçar que essa qualidade do protótipo é extremamente importante, porque se a gente começa a gastar muito tempo para desenvolver mais esse protótipo, colocar mais funcionalidades, simulações de funcionalidade nele, enfim, a gente pode estar desperdiçando tempo, estar investindo tempo desnecessário nesse protótipo. E da mesma forma, se a gente fizer um protótipo rápido demais, né, a gente acaba não tendo um protótipo o real bastante. Então, o tempo ideal, e aí o tempo ideal, depois de vários experimentos, foi identificado de que é um dia, e é possível fazer em um dia, e aí, inclusive, no workshop, a gente demonstra que é possível fazer em um dia, já que a gente faz em meia hora um quase protótipo, né, no nosso workshop, é realmente possível fazer em um dia um protótipo ideal para a gente poder validar as nossas ideias. Legal? Então, gente, e aí o Design Sprint 2.0, como eu disse anteriormente, ele vem de uma evolução do Design Sprint. Por quê?
Após rodarem diversas vezes o Design Sprint, o pessoal da AJ Smart, que é uma agência criativa lá da Europa, eles começaram a identificar a oportunidade de otimizar mais ainda o Design Sprint, reduzindo para 4 dias a duração dele. Fazendo o quê? Condensando esses 2 primeiros dias aqui, né? Que aqui era um dia, aqui era o segundo dia. Condensando esses 2 dias em um dia só, né? Então, agora tudo isso aqui é feito em um dia só, inverte a ordem aqui dessas atividades, porque acaba ficando realmente muito mais lógico. Você primeiro pergunta aos especialistas, depois você começa mapeando, você continua mapeando o seu processo. E criando aqui mais uma atividade, que é o fluxo de teste usuário, para ajudar na elaboração do storyboard e, consequentemente, ajudar na elaboração do protótipo também. Mas, basicamente, a diferença que existe entre os dois é essa. E, claro, reduzindo alguns tempos ali, enfim, para que a gente consiga fazer em 4 dias. Mas vejam que o protótipo e o teste permanecem um dia para cada. O que foi otimizado foi justamente aqui no primeiro dia, que é a fase de definição do problema e ideação, né, pensando ali nas soluções. Bacana, gente? E aí, como que a gente, então, roda o nosso Design Sprint? Né? Primeira coisa é a gente criar uma sala de guerra, né, ou quase uma sala de guerra, seja virtual ou seja presencial. Né? Obviamente, aqui a gente está falando de uma presencial, preparando o local, tendo comidinhas, tendo um projetor, uma tela, flip chart, canetas, post-it, tudo aquilo que é necessário numa imersão presencial para que a gente consiga realmente fazer um bom trabalho, evitando distrações. Então, desliguem celulares, desliguem laptops, tudo isso, registrando tudo aquilo que for possível e necessário e seguindo no brainstorming, né, que é o trabalho individual em conjunto. Então, primeiro, a gente faz as dinâmicas individuais e depois a gente une a galera para conseguir fechar um consenso. Bacana? Ou a gente fazendo isso num board online. E aqui a gente tem, lá no Miro, um template já pronto para realizar a nossa imersão do Design Sprint. Então, facilita bastante. Claro que aqui não é a aula de Miro, a gente não vai conseguir explicar isso, mas você pode utilizar o template para poder rodar uma dinâmica online, garantindo que está todo mundo ali capaz de acessar e tudo mais, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho. E aí, quais são os papéis que a gente possui dentro do Design Sprint? Né? Tido como ideal ali, no máximo 7 pessoas, né, ou até menos, sendo que uma pessoa precisa ser a facilitadora, então vocês ou então os seus alunos, que vão facilitar o processo. Tem que ter uma pessoa que seja a tomadora de decisão, a definidora. Quando a gente chegar ali num momento em que precisa votar e decidir, tem que ter essa pessoa, ou alguém também que possa substituí-la em alguns momentos. Os especialistas, que são as pessoas que vão dar as suas opiniões, as suas visões, de finanças, marketing, consumidor, tecnologia, enfim, e design, e tem que ter uma pessoa que tenha esse perfil de criador de caso, pessoa que tenha uma visão crítica, né, e que tenha sempre um ponto de vista discordante para que a gente consiga garantir que a nossa solução ela pare de pé. E aí a gente começa, de fato, a fazer as nossas dinâmicas, né? A gente começa a rodar as atividades do nosso Design Sprint. Então, começando ali na segunda-feira, com a definição do objetivo de longo prazo, as perguntas que a gente vai responder com a sprint, e realizando a dinâmica, a primeira dinâmica, que é a dinâmica do como poderíamos, né? O como poderíamos, espera, deixa eu voltar aqui, o como poderíamos aqui é importante porque é aqui que a gente vai perguntar para os especialistas e a gente vai, então, obter o que eles entendem com relação ao problema, e aí a gente vai começar a escrever como que nós poderíamos resolver aquele problema que o especialista está apontando. E a gente começa a botar vários post-its e depois categoriza e prioriza quais são os mais importantes. Legal? E aí, a partir dessas perguntas do como poderíamos, a gente fazer um mapa com todas as etapas que partem desde dos atores até o objetivo final, quais são as etapas necessárias para a gente resolver o problema, não é pensando em solução ainda, e a gente alocando essas perguntas que a gente precisa responder do como poderíamos nesse mapa. Legal? E aí, com base nisso, a gente começa a pensar na solução, e aí, para começar a pensar na solução, a gente usa a lista de referências, quer dizer, a gente buscar referências em soluções de mercado parecidas, diferentes, que a gente entenda que possam contribuir com a nossa solução, porque a gente vai começar a ter insight. E aí a gente apresenta essas referências, registra essas ideias num quadro, e aí depois a gente começa a pensar, né, em como que a gente consegue definir quais são as soluções. Nesse dia aqui também é importante que a gente defina quem são os usuários que vão participar lá do teste
que vai acontecer no último dia para a gente já combinar a agenda com eles, tá? E aí aquela frase que eu tinha falado para vocês, né, do Linus Pauling, a melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Legal? E aí a gente começa, então, com base nesses insights, começa, de fato, a fazer as soluções, a criar as soluções. Só que não surge a solução do nada, né? Primeiro a gente vai olhar para todas aquelas referências, aquelas ideias, fazer anotações, começar a ter as nossas ideias, e aí, com base nas nossas ideias, a gente fazer uma dinâmica chamada Crazy Eights, né? Que é uma dinâmica onde a gente cria variações da nossa ideia principal, daquela ideia que a gente acha que é a melhor, para que a gente consiga, de fato, né, estressar, ver se a gente está com uma ideia que para de pé. E aí, com isso, com base nisso tudo aqui, a gente começa, de fato, então, a fazer um esboço da solução. A solução vai ser desenhada, né, pensando no que a gente quer resolver e não pensando em dom artístico, se a solução vai ficar bonita ou não. A gente vai desenhar, né, aquilo que a gente quer transparecer, transmitir com a nossa solução para que as pessoas possam votar. E aí, na dinâmica ali, que seria a terça-feira, né, que é o segundo dia do nosso trabalho, né, na vida real, a gente vai fazer o voto, vai decidir qual é a melhor solução para, a partir disso, a gente conseguir fazer o nosso fluxo de teste, que são as 6 etapas principais do nosso usuário, já com base na solução que foi escolhida, né, através do supervoto. E aí esse fluxo de teste vai servir de base para que a gente, então, consiga construir o nosso storyboard. Storyboard é uma historinha, um storytelling com até 15 etapas, onde a gente vai colocar desde quando o nosso usuário ele se depara com a solução até ele chegar lá no final, quais são as etapas, as iterações para ele conseguir ter o seu problema resolvido com a nossa solução. E aí, com base nisso, a gente bota a mão na massa, que seria o nosso terceiro dia, na quarta-feira, a gente botar a mão na massa e prototipar de fato. Essa mentalidade de protótipo é super importante porque a gente precisa criar protótipos que sejam descartáveis. Não tem que ter amor ao protótipo. O protótipo só tem um único motivo, né? um único propósito, que é validar a ideia com os nossos usuários. E usar as ferramentas corretas para isso. Não é usar ferramentas mirabolantes, cara. Um bom PowerPoint, ele resolve na maior parte dos problemas, na maioria dos problemas. E aí, na hora da gente começar a executar, é dividir para conquistar. Então, cada um tem que pegar uma tarefa para fazer. Não adianta todo mundo ficar concentrado em fazer uma coisa só, porque senão a gente não consegue concluir o nosso protótipo em um dia. E no final disso, a gente tem que garantir que o nosso protótipo está coerente do início até o fim e ver se está realmente funcionando para que a gente consiga validar no último dia com o nosso usuário real, né? E aí, para validar, a gente faz entrevistas com 5 usuários na vida real, obviamente. Como a gente vai fazer uma dinâmica de 10 minutinhos com os nossos alunos, a gente pega um aluno de um grupo, passa para outro e vice-versa, para que eles façam a entrevista em 10 minutinhos para apresentar o protótipo e receber o feedback para simular que a gente está fazendo a entrevista. O importante é que na vida real são 5 usuários, nem mais nem menos, porque senão começa a ficar repetitivo ou então a gente não consegue identificar padrões. 1 hora no máximo para cada um. A equipe tem que assistir a essa validação para que ela possa fazer as anotações daquilo que foi positivo e negativo e identificando padrões de comportamento dos nossos usuários. E no final disso tudo, qual é o resultado? Cara, revisar se a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, se a gente obteve um fracasso eficiente ou um sucesso com falhas e criar um roadmap dos próximos passos. O que a gente vai fazer agora com isso? A gente consegue agora começar a desenvolver? A gente já consegue pegar daqui e fazer um detalhamento do nosso backlog para na segunda-feira começar já a desenvolver? Ou talvez na outra semana começar a desenvolver? É isso que a gente precisa definir quando a gente sair do nosso design sprint. E aí, como recado final para vocês, faltando 5 minutinhos aí, acabei falando demais para deixar as perguntas. Lançou um produto? Cara, você tem que estar a todo momento buscando formas, descobrindo se de fato você está resolvendo a dor do seu cliente ou não. E aí, empresas líderes se matam quando acreditam que o sucesso ele é eterno. A gente tem que buscar a melhoria do nosso produto constantemente. E aí, desejo, então, sucesso para vocês na jornada de aula com seus alunos, como também sucesso na aplicação do Design Sprint na vida real de vocês aí. Legal, gente? Estou vendo aqui que tem algumas perguntas. A Valentina colocou. Valentina, você quer que eu leia para você aqui a pergunta ou não? Dependendo do produto, um protótipo pode ser muito próximo ao MVP e como diferenciar isso? Eu não sei quem foi que botou essa pergunta, porque está como anônimos, tá? Mas o que acontece?
A diferença, existem algumas controvérsias, inclusive até eu criei um material junto com o Rafael e com o Vitor Gonçalves, falando da diferença entre protótipo, produto e MVP. Existem algumas controvérsias com relação ao protótipo e MVP. Por quê? Para algumas empresas, por exemplo, a Google criou um robô que ela entende que é um protótipo. Por quê? Porque ela não lançou em larga escala. Ela não utilizou aquilo ali como um MVP para validar com os clientes. Ela simplesmente está usando internamente com ela. Ela entende que aquilo ali é um protótipo. Na minha visão, por ter funcionalidades reais, já seria um MVP. Mas como ela não usou aquilo ali como intenção de validar com o cliente, o usuário final, ela está chamando de protótipo. Para mim, a diferença básica, claro que não dá para a gente estender muito aqui na pergunta, a diferença básica é quando a gente está falando de criar algo que simula, que não possui funcionalidades reais, é como se eu fizesse uma apresentação no PowerPoint e simulando para você que eu tô te apresentando um sistema, um website, por exemplo. Então, isso é um protótipo, porque ele não tem funcionalidades reais. Quando a gente já desenvolve pequenas funcionalidades de um produto, desenvolvendo mesmo em código, por exemplo, ou se fosse um equipamento, já colocando alguns funcionamentos ali de forma real, né? Realmente que o cara pudesse utilizar, isso para mim já passa a ser um MVP, porque contém funcionalidades reais, contém elementos que já estão próximos de você conseguir evoluir, colocando mais incrementos para um produto. Então, quando você passa de um MVP e que você, a partir dele, né, que você não precisa desenvolver outra coisa, não, a partir dele, você já consegue ir incrementando novas funcionalidades, novas entregas, para mim isso é MVP. O protótipo você não consegue fazer isso. Como você simulou, ele não tem funcionalidades reais, a partir da validação do seu usuário, o que você vai precisar fazer agora? Desenvolver realmente. Legal? Então, para mim, essa é a diferença básica. E aí tem aqui uma outra pergunta. Ah, tá, não. Já a mesma pergunta que está aqui no chat foi o Marcos que colocou, ele tinha colocado lá no Question and Answer. Legal. Bom, com relação ao material, Fábio, o pessoal da CertProf, acho que a Valentina pode responder melhor, se pode passar o material ou não. Se pode compartilhar, ou aí tem a questão de ser trainer, né, de ter acesso ao material. Aí eu não sei se a Valentina pode responder essa pergunta com relação ao material aqui da CertProf, ok? Ok, claro, o material ficará na página de CertProf, a página do CertProf e o canal de YouTube. Ok, perfeito. Muito obrigado, Valentina.